Olá pessoal, quem fala é o professor Davi. A gente vai resolver mais uma questão de MA12, Matemática Discreta. Essa medição aqui é de 2023, tem essa numeração aqui embaixo, 6.2.5. Já essa edição aqui de cima, aqui, ó, tem essa numeração porque é a edição de 2014, se eu não me engano, tá? Uma PDF que tem na internet, 2014, aquela numeração, 2023, essa numeração aqui. De quantos modos podemos colocar dois reis diferentes em casas não adjacentes de um tabuleiro? 8 por 8. Olha só, pensa comigo. São diferentes, né? A segunda pergunta é se os reis fossem iguais. Então a gente vai calcular aqui os diferentes, tá? Se são reis iguais, já pensa comigo, ó. Se são diferentes, eu tenho duas possibilidades para cada tipo de rei. Então, se for um rei preto e um rei branco, tem duas possibilidades para cada tipo de rei. Se os reis forem iguais, eu não vou ter duas possibilidades, eu vou ter só uma possibilidade só, porque tem só um rei. Então, a segunda resposta é a metade da primeira. Depois, então, não precisa nem te resolver ali a segunda, tá? Resolvendo a primeira, automaticamente já resolve a segunda. Então, é por isso, tá? Então, assim, ó, pensa comigo. Se eu colocar o meu rei aqui, ó, as casas adjacentes a ele não podem ser ocupadas pelo próximo rei. Então, o próximo rei vai ficar aqui. Então, as casas adjacentes a esse rei aqui não vão poder ser ocupadas. Então, o próximo rei vai ficar aqui. Né? Então, tem que colocar uma peça sim, uma peça não. Uma peça sim, uma peça não. Uma de cada cor, né? Então, essa coisa não vai poder. Aí, é igual jogar campo minado, parece, né? Então, eu vou colocar aqui. Aí ao redor não vai poder ser colocado também. Então tem várias possibilidades de eu colocar esse rei aqui. Então eu poderia não ter começado por aqui. Se eu tivesse começado aqui pelo lado aqui, ó, tivesse colocado o primeiro P aqui, daria uma configuração diferente. Quantas configurações eu vou ter no total? Então quantas possibilidades eu vou ter no total? Eu poderia fazer uma por uma e ir contando, ou usar a matemática, né? Por isso que foi inventada a matemática, análise combinatória. Então aqui, ó, né, para esse probleminha aqui, a gente tem que ter um entendimento que, dependendo do lugar que coloque a peça, as casas adjacentes a essa peça, o número de casas adjacentes podem mudar. Porque, na verdade, tecnicamente, quando eu coloco uma peça lá, esse P, coloquei essa peça lá, na verdade, ela não está ocupando só essa casinha onde a peça está. Ela está ocupando, na verdade, também as casas adjacentes. Então, quando eu coloco o P aqui, na verdade, essa peça aqui, na verdade, ela está ocupando 9 casas. Porque está ocupando essas casas ao redor aqui, mais a casa que ela realmente está. Então, para esse tipo de configuração aqui, vai acontecer quantas vezes? Para esse tipo de configuração aqui, quando tiver o meu P no canto. Porque aqui, ó, eu já não vou ter as casas totais que eu tinha antes. Aqui eu vou ter menos casas adjacentes, eu vou ter 3 a menos, porque as casas adjacentes em cima vão estar fora do tabuleiro. Então aqui eu não vou contar, né? Então aqui, na verdade, quando o meu P estiver aqui pelo canto, ele vai ocupar 6 casas ao invés de 9. Mas também tem uma outra configuração. E quando o meu P estiver lá na quina, aqui nesse caso ele vai estar ocupando 4 casas. Porque as casas adjacentes aqui em cima aqui, ó, vão estar fora do tabuleiro. Então não vou poder contar, está fora do tabuleiro. Então essas casas na verdade não existem. Então na verdade ele vai estar ocupando só 4 casas. De boas? Então a gente vai ter que separar esse exercício em 3 partes. 3 partes, na verdade 4, né? Porque a gente vai calcular as 3 configurações por separado e no final vai somar tudo. De boas? Vamos lá então. Vamos calcular, já que está assim, ó, vamos calcular primeiro a quina. Vou botar aqui, ó. Primeiro, quina. Quando a minha peça estiver na quina, vai acontecer o quê? Olha só, eu coloquei a primeira peça lá. Pim! Essa peça, ela tem quantas possibilidades de ficar na quina? 4, porque tem 4 quinas, então vai ser 4 possibilidades de ficar na quina, tá? Deixa aqui, depois eu vou botar a continha ali, tá? Eu vou só falar, depois eu coloco a continha. Então essa peça aqui, não importa se é a branca, se é a preta, vamos supor que é a branca, coloquei a branca, ela tem 4 posições diferentes, então ela tem 4 possibilidades. E quando eu colocar a preta, eu vou poder colocar a preta em qualquer outra casa dessa aqui, qualquer uma. Posso colocar aqui, qualquer uma, tá? Só que aqui eu botei vários P's, né? Mas se eu colocar a peça aqui, eu já não posso colocar aqui, né? Porque senão aqui eu vou estar colocando 2 peças. Então, se eu colocar ali, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, eu tenho quantas possibilidades para
outra peça, essa segunda peça ocupar? Eu tenho 64, que é o total do tabuleiro, menos quantos? Menos 4. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 60. Então vou botar aqui, ó, 60. Então a segunda peça vai ter 60 possibilidades. E a primeira peça tem 4 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, é só eu multiplicar tudo. Então, eu multiplico todas as possibilidades, todas as caixinhas de possibilidades eu multiplico, né? Porque imagina comigo assim, ó, vou botar aqui, ó, Q1, Q2, Q3, Q4. São as 4 quinas. E cada quina tem 60 possibilidades. Cada quina tem 60 possibilidades. Se eu somar todas elas, ou eu multiplicar 60 pela quantidade de variações dela, é a mesma coisa, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, 4 vezes 60 dá 4 vezes 6, 24, 240 aqui. De boas? Então, na quina, eu tenho 240 possibilidades, ou modos diferentes de colocar. Então, eu coloquei a primeira peça na quina, ou a segunda peça na quina, ou quando uma peça ocupar a quina, eu vou ter 240 possibilidades disso acontecer. Essa peça ficar na quina tem 240 possibilidades. De boas? Eu falei acho que umas 50 vezes a mesma coisa, né? Então aqui, ó, a segunda configuração é quando o meu P não estiver na quina, mas estiver pelo canto. Então, ele vai estar no canto, vou botar de vermelhinho de novo. Ó. Ele vai estar no canto, mas não vai estar na quina. Ele pode estar aqui, ou aqui, ou aqui. Aqui ele não pode estar, porque aqui ele vai estar na quina. A quina eu já contei. Então, ele pode tá pelo canto, e quando ele estiver pelo canto ele vai ocupar essas casas adjacentes, na verdade ele vai estar ocupando então 6 casas, né? Então, quando isso acontecer, quantas possibilidades tem disso acontecer? Olha só, a peça na quina tinha 4 possibilidades, porque tinha 4 quinas. E eu tenho quantos cantos? Ó, tem um aqui, vou botar assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu tenho 6 possibilidades aqui em cima. Aqui também eu vou ter 6 possibilidades. Aqui também eu vou ter 6 possibilidades. E aqui também. Opa! Aqui também eu vou ter 6 possibilidades. E aqui também eu vou ter 6 possibilidades. Então, 6 vezes 4 dá. 6 vezes 4, 24 possibilidades no total. De posições no canto, sem ser na quina. Então, no total tem 24 possibilidades. Então, eu vou ter 24 possibilidades, né? 24. 1 a 24. E cada uma dessa aqui vai ter uma ramificação, que é a possibilidade da segunda peça. Então a segunda peça vai ter quantas possibilidades? Ó, vamos encarar a segunda peça primeiro, então. Tá, eu já vou colocar aqui, ó, vou botar canto. Canto. São 24 possibilidades, que vai multiplicar pelas possibilidades da segunda peça. Então 24 vezes a segunda peça, imagina comigo, ó. Se esse camarada tiver aqui, se esse camarada estiver aqui, ele vai ocupar quantas casas? Esse P vai ocupar quantas casas? 9 casas. Vai sobrar quantas casas para a segunda peça? 64 menos 9. 64 menos 9 é 58. Então é 58 possibilidades de colocar a segunda peça, claro. Porque eu coloquei a primeira, ela ocupou 6 casas. Vai me sobrar só 58 casas para colocar a outra peça. Então, em cada possibilidade dessa 24 aqui, ó, vai me dar uma ramificação de 58. Então, a segunda possibilidade dessas 24 vai dar uma ramificação de 58 pelo princípio multiplicativo, né? Eu tenho que multiplicar uma coisa pela outra. Então, 24 vezes 58, deixa eu botar aqui, ó, 24 vezes 58 vai dar 1.392 possibilidades. De boas? Para quando a peça estiver no canto. Então assim, comecei a colocar a peça lá no tabuleiro. Quando eu colocar a peça na quina, esse tipo de configurações vai acontecer quantas vezes? 240 vezes. 240 modos diferentes. Tá? Então cada vez que acontecer vai ser um modo diferente. Então vai ser 240 modos diferentes. Porque eu estou tratando de 2 peças, né? Então vai ter essa aleatoriedade entre as peças. De boas. E quando eu estiver colocando as peças cair aqui nesses cantinhos aqui, sem ser na quina, isso pode acontecer de 1.392 formas diferentes. E quando não acontecer nenhum nessas 2 configurações, quando a peça estiver aqui pelo meio aqui, ó, e ela ocupar assim 9 casas, isso vai acontecer quantas vezes? Então eu vou botar aqui, ó, a minha parte 3, meio.
pelo meio, tá? Isso vai acontecer quantas vezes? Imagina, o meu P, ele não pode ocupar o canto, né? Então ele não vai ocupar esses cantos aqui, ó, vou até diferenciar. Então ele não vai poder ocupar esses cantos aqui, porque ele vai ter que estar pelo meio. Então canto eu já configurei. Então sobrou quantas casas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 por 6, 36 casas. Então, para a peça ficar no meio, para eu colocar uma peça no meio, né? Não está no meio, né? Mas fora do canto. Então, para essa peça ficar fora do canto, tem quantas configurações diferentes? 6 vezes 6, que é 36. Então, eu tenho 36 possibilidades dessa peça ficar fora do canto. Né? Eu tenho 36 maneiras de colocar a peça no tabuleiro fora do canto. Tá? Eu estou falando a mesma coisa de um jeitinho diferente, porque daí cada um tem uma ideia diferente. Tá? Então, o certo aqui é sentar e começar a raciocinar em cima, tá? Porque tem que pegar a manha aqui de análise, tá? Então assim, eu tenho 36 formas diferentes de colocar essa peça no canto, e a segunda peça então vai me sobrar quantas possibilidades? Então eu sei que eu coloquei uma peça lá, Vral, né? Eu sei que ela ocupou 9 casas. Se ela ocupou 9 casas, não vai me restar 64, vai ser 64 menos 9, que vai dar, meu Deus, 55? Deixa eu ver se é 55 mesmo. Meu Deus do céu. Menos 9. 55. Uau! Então eu tenho 55 possibilidades de colocar a minha segunda peça. Depois, pelo princípio multiplicativo, né? Isso aqui vai dar 55. 36 vezes 55. 36 vezes 55 dá 1980 possibilidades dessa peça ser configurada pelo canto. Tranquilo? Porque assim, parece meio confuso, né? Mas vamos supor assim que eu tivesse um tabuleiro assim, ó, 2x2. Se eu colocar essa pecinha aqui, ó, pim, né? A próxima peça vai ter quantas possibilidades? Se eu colocar, tá? Aqui não tem restrição nenhuma. Então eu coloquei a primeira peça lá, pim. Eu tenho quantas possibilidades de colocar a segunda peça, né? A peça da outra cor. Eu tenho 3 possibilidades, porque são 4 menos 1. Então, a primeira peça tem quantas possibilidades para ser colocada? Eu tenho 4 possibilidades. Eu posso colocar aqui, aqui, aqui ou aqui. Em cada uma das configurações que eu fizer, ó, se eu colocar... Então quer dizer que eu tenho 4 possibilidades. Eu posso colocar a primeira peça aqui. Eu posso colocar a segunda peça aqui. Eu posso colocar a segunda peça aqui. A primeira peça, quer dizer, eu posso colocar a primeira peça aqui. Então, eu tenho essas 4 possibilidades. Eu posso colocar lá em cima, aqui embaixo, aqui ou aqui. Então, tem 4 possibilidades. Tá? A segunda peça, em cada uma dessas alternativas, desses mundos paralelos que eu coloquei a primeira pecinha, vão surgir 3 possibilidades. Então, nessa configuração da primeira peça aqui que eu coloquei, tem 3 configurações para a próxima peça. Essa aqui também vai ter 3 configurações para a próxima peça e assim por diante. 3 configurações. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 3, com 3, 6, com 3, 9, com 3, 12. Vai ter 12 possibilidades no total. Né? Que é o mesmo que eu fazer o quê? 3 vezes 4. Então, como é a mesma coisa, por isso que é o princípio fundamental. É um princípio fundamental da contagem. Então, ao invés de eu contar um por um, eu posso pegar as variações e multiplicar pelo total. Então, vai dar a mesma coisa. Então, tem essas alternativas, tá? A gente tem que entender bem isso, tá? Tem que ficar bem claro isso na nossa cabeça. Tem que ficar bem claro. Pelo menos eu acredito assim, tá? Então, é mais ou menos o que acontece aqui em cima. Só claro, tem as restrições e tudo mais, tá? Então, eu encontrei essas variações aqui de colocar essas peças, né? Esses modos diferentes. Então, em alguns momentos, na verdade, em 240 momentos a peça vai ficar na quina, em 1392 momentos a peça vai ficar pelo canto, mas não na quina, em 1980 momentos essa peça, 1980 modos, essa peça vai ficar fora do canto. Então, se eu somar tudo isso, eu vou ter minhas possibilidades totais. Então, eu tenho o meu P, que vai ser 240 mais 1392 mais 1980. Minhas possibilidades totais são 3.612 possibilidades ou modos diferentes de eu configurar esse tabuleiro. Então assim, para eu calcular ali, essa segunda parte aqui, eu até ia esquecendo já, para eu calcular que se os ex fossem iguais, pensa comigo, vou fazer um exemplo aqui, se eu tenho o número 1 e o número 2,
eu tenho duas formas de arranjar eles, porque eles são números diferentes. Então tem a forma de arranjar assim e tem a forma de colocar eles assim, 2 e 1. Então, para dois números eu tenho duas formas de escrever eles, 1 e 2 e 2 e 1. Mas se os números fossem iguais, se ao invés de ter 1 e 2 eu tivesse 1 e 1, qual é a outra forma de arranjar eles? Eu pegar esse 1 e colocar primeiro, né? Mas 1 já é igual ao primeiro, então não tem outra forma, só tem só uma forma de colocar ele. Então só tem essa forma aqui. Então, se eu colocar a peça preta aqui e a branca aqui, dá uma configuração. De boas? Se eu colocar a branca aqui e a preta aqui, dá outra configuração. E a gente calculou ali agora. De boas? Porque são as peças são diferentes. Mas quando as peças são iguais, eu boto a branca aqui e a branca aqui. E eu não posso inverter isso, porque vai dar a mesma coisa, então não posso nem contar como configurações diferentes. Então, na verdade, para reis iguais, eu vou ter a metade disso aqui. Então, para reis diferentes, vou botar assim, ó, diferentes. Para botar aqui, ó, letra A. Para letra A. Para letra B, vai ser a metade daquele valor ali. Então, vai ser 3.612 dividido por 2. Vai ser 1.806 maneiras diferentes de arranjar esse rei pelo tabuleiro. De boa, pessoal? Espero que tenha sido claro. Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo. Falou!